Olá, boa tarde, boa noite para todos que estão nos acompanhando. Maria João Cantinho, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar conosco, né, novamente nesse quarto ano de Mulherio das Letras Portugal, nosso encontro que desde 2018 você está nos acompanhando. Então, seja sempre muito bem-vinda e muito obrigada por todo o teu apoio. Ora, eu é que agradeço o convite, Adriana, pela cumplicidade sempre, não é? E pelo carinho com que eu sou acolhida por ti e pelo Mulherio, não é? E agradeço muito essa oportunidade que eu tenho de poder falar sobre o meu trabalho e sobre as minhas atividades, não é? Tanto cá como no Brasil, dos meus livros, das coleções, etc. Bom, Mas já então, vamos falar sobre isso, não é? sim. Deixa eu só fazer uma pequena introdução aqui para as pessoas que não te conhecem. Aliás, eu acho que muita gente já te conhece, mas a Maria João Cantinho nasceu em Lisboa em 1963. Professora, ensaísta e poeta, tem várias obras publicadas no âmbito da ficção, da poesia e do ensaio. Foi finalista em 2006 no Prêmio Telecom. Em 2016 foi galardoada com o Prêmio Glória de Santana pelo livro do Ínfimo. E em 2020 foi premiada com o prêmio PEN Clube Português na modalidade de ensaio. É membro do PEN Clube Português, da APE e da APCL. Publica regularmente em revistas acadêmicas e literárias e é editora da revista Caliban. Maria João, como é que é essa sua trajetória? Toda vez que a gente conversa, né, nesses 4 anos que a gente está junto no Mulherio, eu lembro sempre quando você foi para o Brasil para fazer justamente a apresentação, né, de poesia Do contemporânea Ínfimo. e também fazer o do Ínfimo. Como é que começou essa sua trajetória? Eu sei que você já foi para o Brasil durante muitos anos, que essa sua Eu idas e já vindas. vou ao Brasil, já vou ao Brasil há muitos anos, infelizmente agora com menos, depois da pandemia tenho ido menos, não é? Até porque politicamente a situação alterou-se muito e as faculdades já não podem convidar os professores portugueses ou têm menos possibilidades de convidar, mas fui fazer muitas palestras, aliás, dei aulas durante 2 meses no Brasil, em Goiânia, no Rio de Janeiro, em Brasília, e onde é que foi mais? Fui fazer palestras também em Fortaleza, portanto tenho uma longa relação com o Brasil de há 10, 15 anos para cá. Portanto é um país que me é muito caro e tenho muitos amigos brasileiros que eu tenho, por quem tenho o maior carinho, não é? Que me acolheram sempre muito bem no Brasil. Agora, o que também tem sido muito salutar é a minha relação com a literatura brasileira, que vai chegando através dos amigos e os amigos vão-me falando de autores e eu vou também lendo outros autores que eu vou sabendo pela mídia, pelos jornais de cultura brasileiros, não é? E portanto também tenho uma ligação forte com a literatura brasileira que me tem chegado desta ligação, não é? E eu acho interessante porque seus livros você lança em Portugal, faz sucesso aqui, ganham prêmios aqui e depois você vai para o Brasil. Como é que é essa receptividade? Como é que você está fazendo esse trabalho, essa ponte? É, eu tenho, como te disse, tenho amigos no Brasil, não é? E conheço alguns editores. Eu sou decoradora de uma coleção na Circuito Editora de autores portugueses, de romancistas portugueses. Portanto, o meu conhecimento do Renato Rezende, que é o editor da Circuito Editora, já vem de há muito tempo e eu propus-lhe que procurasse um editor para me editar no Brasil. Não seria propriamente ele, mas alguém que gostasse do livro e que eu pudesse publicar no Brasil, já que o Walter Benjamin é um autor muito procurado no Brasil e é muito lido em todas as faculdades, em todos os cursos, e gostaria muito de publicar o livro no Brasil. Teria gostado muito de publicar o livro no Brasil. Além disso, tenho muitos leitores no Brasil também, porque como dei palestras, como dei aulas no Brasil, etc., tenho muitos contactos de alunos que eu acompanhei, de orientandos, que espalharam pelas faculdades o meu nome e os meus livros, os meus artigos, e portanto esse caminho foi-se fazendo por aí
Havia inicialmente uma proposta para eu publicar na EDRA, uma proposta que não foi a bom termo, e o Renato assumiu a edição do livro sobre o Walter Benjamin. Claro que eu fiquei muito feliz porque mais uma vez vou editar com ele, não é? Já é esta cumplicidade que já tem há algum tempo, já tem vários anos, e portanto eu vou ter o meu livro no Brasil, espero que comprem, espero que se interessem muito pelo livro, assim como tenho outros livros também no Brasil, não de ensaio, mas de poesia, de ficção. Eu lembro-me que o meu primeiro livro de ficção, A Garça, foi publicado pela Lume Editora, se não estou em erro, que se chama A Garça. Entretanto, publiquei também Asas de Saturno pela Circuito Editora e publiquei do Ínfimo pela Penalux, e saiu recentemente mais um livro de poesia que se chama Escopro e Luz pela Penalux. Portanto, apontem os livros que é para comprar. Não, espero que gostem, agora fora de brincadeira, espero que gostem dos livros, espero que os procurem. É difícil falar de mim porque eu sou muito, como é que eu ia dizer, sou muito polivalente, tanto sou ensaísta como sou poetisa, romancista, não estou fechada em nenhuma categoria, não é? E, portanto, fico muito feliz que agora tenha sido o ensaio que tenha ultrapassado o mar e tenha chegado ao Brasil. Mas em janeiro já tinha sido publicado o meu livro de poesia Escopro e Luz, também. E eu acho interessante porque você, em 2006, publicou livro em literatura infantil, né? Tem 2 livros publicados na literatura infantil. Mas em Como Portugal, em é? Portugal. Sim, sim. Mas como é que é essa sua transição, tá? Eu sei que a gente está falando um pouquinho essa sua ida para o Brasil, mas assim, você tem todos os tipos de estilos, né? Literatura infantil, ficção, tem antologias de poesia que você participou, poesia, ensaios, editora também da Caliban, também faz os seus textos, ensaios. Como é que você consegue coordenar tudo, ainda ter que administrar, né, essa ponte para o Brasil, porque o autor também tem que estar perto do público. É uma boa E pergunta, ainda dá Adriana. Eu aula. própria ainda dou aulas, pois é difícil responder-te a isso, porque, como dizia hoje um amigo meu, não sei fazer outra coisa se não trabalhar. E eu disse: já somos dois. Já somos dois. É muito trabalho, não é? Nós temos que abdicar de muitas coisas para poder fazer aquilo que gostamos e deixar a nossa marca, porque é importante deixar a nossa marca, não é? E portanto eu não forço. Eu quando escrevo não estou a forçar, é o tipo de escrita que me sai na hora, seja ensaio, seja poesia, seja romance, que acaba por ser publicado porque está feito, não é? Mas não forço o género. Com a literatura infantil, foi sobretudo de livros que eu escrevi para os meus filhos quando eles eram pequenos e acabei por publicá-los. Foi uma experiência engraçada. O livro que se chama O Palhaço Bonifácio, não sei se tu conheces, Palhaço Bonifácio, foi uma história que eu escrevi para o meu filho, e o meu filho, ele tinha que apresentar aquilo na escola. Ele levou o livro e disse: "Oh mãe, tu não sabes fazer nada, as outras mães todas apresentaram bordados, bolos, cozinha, e tu só me dás um livro." E eu fiquei muito deprimida porque não sabia fazer nada, não é? Não sei fazer nada sem ser escrever e estudar, é um defeito que eu tenho, não é? Portanto, os livros infantis surgiram desse diálogo com as crianças e com o desejo, talvez, de transmitir uma mensagem, do ponto de vista ético, formar melhor as crianças, não é? Tanto um como o outro são livros que eu considero que têm uma carga ética forte, e que têm a ver com a minha formação de filosofia, que não foi ainda aqui falada, mas eu tenho uma formação em filosofia e a minha tendência sempre é puxar aos temas filosóficos, não é? Mesmo o ensaio também é um ensaio sobre filosofia, não é? E até essa Agora, não sei se eu poesia. acabei por te responder à pergunta, como é que eu me desdobro, eu própria não sei. Vou fazendo e depois logo se vê, não é? É um bocado essa a ideia, vou fazendo as coisas, elas aparecem feitas e eu fico feliz, não é?
mas é muito difícil, é muito difícil. Cada vez é mais difícil porque com a idade nós temos menos resistência e portanto, pesa mais, pesa mais. Sim, e é o mais impressionante, que quando eu vejo você está de viagem, está indo para festas literárias, tá fazendo simpósios, está participando de várias atividades em vários países. De repente, quando eu vejo, Maria João está lançando um livro, está coordenando uma coleção para autores portugueses no Brasil. Eu assim, nossa, e depois eu achava que eu ainda fazia muita coisa, mas você consegue superar todas as mulheres. É por isso que eu falo assim, a Maria João é a representante portuguesa, a curadora que eu sempre digo assim, do mulherio das letras de Portugal, porque é a pessoa que entra, né, dentro desse empoderamento da mulher. Eu posso, eu faço, eu realizo e vou aceitando e vou criando e vai deixando um legado maravilhoso. Então, conta para a gente como é que é essa Esse vertente. empoderamento, esse empoderamento. Eu tenho uma história engraçada para contar. Eu comecei a escrever muito nova, mas depois na adolescência queimei muitos poemas, acabei por interromper um pouco a minha atividade da escrita e sobretudo quando casei a primeira vez com um homem que não compreendia a minha vocação para escrever e achava que era um disparate eu escrever e então comecei a escrever às escondidas, à noite. O que eu acho, contado isto hoje, parece ridículo, não é? Mas era assim, Nós não tínhamos abertura para fazer tudo, tínhamos que optar. Ou éramos casadas e tínhamos filhos, ou éramos escritoras, não é? E eu quis ser isso tudo. E paguei sempre caro isso, paguei sempre caro. Tanto que esse casamento não demorou muito, não é? Porque não podia demorar, mas tem que ver com uma vontade muito forte de fazer as coisas. E eu lembro-me que uma vez perguntaram à Ana Arendt como é que ela fazia tanta coisa, se ela nunca tinha sentido o peso de ser mulher, porque a Ana Arendt não era propriamente uma feminista convicta, era uma mulher muito emancipada, que era uma filósofa, não era? Mas ela acabava por fazer tudo o que queria e creio que foi a primeira mulher na faculdade americana, na Universidade Americana, e ela diz muito simplesmente: eu não estou preocupada com isso das mulheres, eu só sei que faço aquilo que quero, o que me apetece. E comigo foi um bocado essa a ideia também. Nunca pensei propriamente nessa ideia da libertação, mas lutei por ela para poder escrever. A escrita é que me levou a isso, não é? Por escrever é uma atividade muito intensa e exige muito de nós, não é? Se não trabalharmos para isso, não conseguimos. Não podemos ser donas de casa a meio tempo e escritoras, não podemos ser isso, não podemos ser isso. Temos que escolher aquilo que queremos ser, não é? E para ser um bom escritor como você é, que isso aqui já Muito recebeu obrigada. prêmios e tudo, e sabe que eu sou sua fã mesmo, precisa também ler muito e conseguir conciliar, né, as leituras, o estudo, para até uma obra como essa que você fez, do Walter Benjamin, Melancolia e Revolução, foi um livro de ensaio, de muito estudo, de muita pesquisa. Então, dentro desse contexto todo, você ter ainda essa habilidade de coordenar uma coleção de poetas, né, autores no Brasil, escritores no Brasil. Como é que está sendo isso dentro dessa... É uma coisa nova para você também. Eu tenho a coleção de autores da Circuito Editora, sou curadora da coleção de romancistas portugueses, não é? Mas agora recentemente apareceu uma oportunidade de trabalhar com a Érica Casado, da Edita Cuja, em que ela me propôs também fazer uma antologia de poetas portugueses. E, portanto, também é com muito prazer que eu colaboro nessa empreitada, que é, digamos que é ao mesmo tempo muito seletiva, porque para fazermos antologias de autores portugueses nós temos que ser também muito seletivos, não podemos publicar tudo. E por outro lado é muito exigente, é um trabalho muito exigente, que requer uma constante atenção àquilo que se vai publicando, àquilo que se vai fazendo em Portugal, que é para não deixarmos passar, não publicarmos sempre aqueles que são já os consagrados, não é? Porque a tendência é publicar aqueles que são consagrados. A Érica é uma pessoa muito aberta
nesse sentido, e ela faz por equilibrar entre autores consagrados e autores menos consagrados, mas que tragam um aporte à literatura poética, não é? Eu acho que essa experiência é a primeira vez que vão sair os livros, estão para breve. São 4 antologias, uma é do Nuno Judice, 4 ou 3, agora está-me a falhar a memória, Nuno Judice, António Cabrita, vai sair uma minha, são três. E o António Carlos Cortês também. Portanto, são 4 antologias de autores portugueses. E está para breve, eu creio que lá para junho, julho, os livros já devem estar cá fora. São livros que são apoiados, é importante dizê-lo, pela Deslab, que é um organismo que apoia a edição de autores portugueses no Brasil, e portanto é bom dizer que esses livros são apoiados pela Deslab, porque é muito importante, sem esse apoio os livros não seriam publicados, assim como também a coleção dos autores portugueses de romances também é apoiada pela Deslab, e ainda o meu ensaio também foi apoiado pela Deslab. Portanto, é extremamente importante frisar esse aspecto, dizer que há uma política de apoio ao livro em Portugal que permite que isso aconteça também, não é? Creio que é mais fácil para nós portugueses fazer isso do que para vocês brasileiros, porque vocês não têm uma política dessas ou semelhante, não é? Quando se publica autores brasileiros, nós temos que fazer por conta e risco, não há apoio aos autores brasileiros, não é? E, portanto, lá no Brasil tem aquelas leis de incentivo e tudo, mas é tudo muito complicado, não tem esse apoio assim de pegar autores, né, e claro, ensinar todos eles, não tem. claro. Tem sido um trabalho. Eu também faço parte de uma coleção que se chama Brasiliana, na exclamação, não sei se tu sabes, que tem publicado autores brasileiros cá em Portugal também. Vai devagarinho, porque como eles não são subsidiados, tem que ir mais lentamente, não é? Mas já publicámos o Alexei Bueno, o Alberto Puxeu, vamos publicar o Renato Rezende, e agora vai sair um autor que ganhou o Prémio Oceanos, ganhou o segundo lugar do Prémio Oceanos, que é o Edmilson de Almeida Pereira, se não estou em erro, eu confundo sempre o nome dele com o de Jaimília, mas acho que é Edmilson de Almeida Pereira, que vai sair também na exclamação. É um autor também, é importante estes aportes entre Portugal e Brasil, não ser só de Portugal para o Brasil, mas também trazer os autores brasileiros para Portugal, que acho que há poucas editoras a fazê-lo, e a exclamação tem sido uma editora importante neste contexto, tentando recuperar aquilo que a Quase, que era uma editora mais antiga, já fazia, no âmbito dos autores brasileiros. Tem muitas editoras que agora começaram, depois da pandemia, a entrar um pouquinho nesse mercado também de Portugal, de autores brasileiros, e os próprios autores também, né, que já publicaram muitos anos atrás e querem estar, mas é muito difícil, porque pelo menos o que eles falam, que ele, como não tem visibilidade, não tem a facilidade de estar em Portugal para criar também Claro. essa rede de leitores e contatos e amigos. Então, às vezes, a própria editora manda os livros para as livrarias, mas eles não estão, vêm uma vez, mas é um trabalho constante. E é isso que me causa curiosidade, porque você é muito conhecida no Brasil também, e talvez seja também porque você pega essa parte das universidades. Tem a revista Caliban, que desde a época que eu morava no Brasil, eu já lia a revista, já acompanhava. Então, é um trabalho também muito diferenciado, porque eu acho que o próprio escritor, ele também não pode depender só da editora, né? Ele tem que criar claro. um caminho dele. Você A faz sua isso? rede. Sim. Claro. Pois, como tu disseste, o facto, eu acho que a academia me abriu muitas portas, não é? A Academia Brasileira. Isso faz com que eu seja conhecida primeiro pelo ensaio, mas depois também pelo resto, pela poesia e pelo romance. Eu creio que também pela poesia eu entro bem no Brasil. Agora, no romance, eu penso, como só publiquei há muitos anos a Garça e publiquei Asas de Saturno há 2 anos, penso que ainda não sou muito procurada pelo romance. Mas acho importante nós termos essa rede
uma das coisas que, por exemplo, dificulta a entrada dos autores brasileiros em Portugal é o facto de eles não poderem vir, não é? Quando há lançamentos, eles não podem vir. Quando eles vivem cá, já há autores brasileiros que vivem cá, como o Everardo Noronha, o Ronaldo Cagiano, e mais alguns autores que eu conheço também, eles já têm entre si uma rede que até tem a ver com a comunidade brasileira que vive em Portugal, não é? E é importante que isso se estabeleça para poder divulgar os livros. O Ronaldo Cagiano, por exemplo, é um autor muito conhecido em Portugal. É um autor brasileiro muito conhecido em Portugal. O Ronaldo já teve 4 livros, né, publicados aqui. Exato, exato. E a Altânia André, que é a esposa também do Ronaldo, também é uma autora conhecida, porque eles criaram a sua própria rede e, portanto, já têm essa capacidade de se expandir nas redes também, tem uma presença, não o Ronaldo não faz parte das redes sociais, mas a Altânia tem uma presença constante nas redes, e outros autores também têm, isso faz com que eles em Portugal tenham a sua comunidade bem estabelecida, não é? Agora, no Brasil, eu não sei como é que isso se passa, deve passar pelo mesmo, não é? Que é a presença do autor e depois também o facto do autor trabalhar bem, as redes sociais também é importante para isso, não é? Mas não só as redes sociais são muito importantes, sim, mas eu acho que também a presença do autor, de você ouvir o autor numa Sim. palestra, numa feira do livro, num evento literário, torna, né, o autor mais factível, torna a Pois, proximidade maior, né? eu por acaso tenho pena de não ir à Bienal de São Paulo este ano, porque eu tenho 3 livros publicados no Fico Brasil devendo este isso, ano. mas a gente vai conseguir. A gente vai É, conseguir. eu espero que sim, porque tenho pena mesmo de não ir, porque ia fazer muito pelos livros, não é? E não só, pelo trabalho também que eu tenho vindo a desenvolver de interatividade entre autores brasileiros e portugueses. Penso que é importante perceber-se também esta dimensão de passagem, de circulação dos livros, não é? Espero que se consiga essa ida à Bienal de São Paulo, mas penso que se eu conseguisse isso era mais fácil divulgar os meus livros no Brasil, não é? Sim. O Brasil tinha uma época que a gente conseguia uns apoios, né, de patrocínios para fazer essa ponte entre brasileiros e portugueses, principalmente, e levar os autores para o Brasil. E ultimamente, por causa de questões, né, que não vale a pena a gente comentar aqui, isso ficou meio complicado. Mas a gente está torcendo para depois de outubro as coisas começarem a ficar mais leves e a gente poder voltar a fazer esse caminho. Então a gente começa a desbravar, né? Nós, como leitores, começamos a desbravar outros caminhos, até porque, poxa, eu gostei muito do livro de poesia da Maria Cantinho, agora ela fez um ensaio, o que eu vou encontrar nisso? Mas aí, Exato. quando a gente encontra esse autor numa palestra, numa Bienal, numa feira do livro, num evento literário, e ele está ali contando aquela história, ele está falando, a gente começa, né, a se sentir mais próximo também. Então, realmente muito importante estar nesses eventos. E você faz isso muito, né? Está agora embarcando também. Essa semana você está já indo viajar também para... Sim, vou para a Roménia para um festival de poesia. Vou já nesta terça-feira e fico até domingo. Vou divulgar a minha poesia na Roménia e vou representar Portugal, não é? Sou a poeta portuguesa do grupo de poetas internacionais. Também tenho no dia 1 uma presença no Festival Mexicano de Poesia. Agora não me lembro o nome do festival, mas é um festival importante, já com muitos anos. E portanto é com muito gosto que faço isso. Às vezes é cansativo, não é? Andar a correr de um lado para o outro, mas é importante a nossa voz chegar ao leitor, porque a palavra também passa muito pelo afeto e pela relação afetiva com o leitor. É mais fácil para o leitor ler o autor se sentir uma relação afetiva com ele, não é? Se houver uma ligação com o autor. Penso que é muito importante. E por isso é que os festivais também, os festivais, as bienais, todos os eventos em que estejam envolvidos os autores com os seus leitores são tão importantes,
porque faz parte dessa aproximação, dessa proximidade com o leitor. E o engraçado é que são países que não são de língua portuguesa e têm uma acolhida muito grande para os portugueses, né? Para a literatura em língua portuguesa. Sim, sim, sim. A poesia portuguesa é muito bem conceituada na Europa. Eu tenho um amigo meu que é um grande poeta, que é o Casimiro de Brito, que diz que a poesia portuguesa é das melhores da Europa. E, portanto, a nossa presença é muito forte na poesia europeia. E nós somos procurados, ou seja, há sempre aquela questão de procurar um poeta português naqueles festivais que se fazem em França, em Itália, na Roménia. Para o ano também vou a um na Sérvia, ainda este ano vou à Sérvia. Portanto, há sempre um carinho muito grande pela poesia portuguesa, de uma forma geral. Sim, no Brasil também. Sempre quando tem eventos literários, bienais, enfim, sempre tem que ter uma presença portuguesa de qualquer forma, que é a presença de peso também, né? Então, eu acho que Acho que essa ideia de que estivemos de costas voltadas já passou. sim, Já sim. passou. Acho que estamos muito mais próximos agora, e tenho muita pena que isso não aconteça com os países da África, que também nós temos tanta comunidade através da língua e de facto não há uma aproximação entre os países, não é? Mas com o Brasil eu creio que isso já chegou, essa época já chegou e é um boom também que se está vivendo em relação a essa aproximação. Uma das coisas que muito contribuiu para isso foi o primeiro prémio Telecom e depois o prémio Oceanos. O prémio Oceanos veio trazer uma grande proximidade da literatura portuguesa e brasileira, não é? Porque os jurados, metade são portugueses, outra metade são brasileiros, e escolhem os autores, às vezes ganham portugueses, outras vezes ganham brasileiros, mas são escolhidos de uma forma comum pelos dois países, não é? E faz com que a literatura também circule mais, a literatura dos dois países circula mais através desse prémio. Eles têm feito um belíssimo trabalho de divulgação, porque além disso eles têm eventos paralelos que divulgam os autores portugueses no Brasil e vice-versa, e os autores brasileiros em Portugal. É um trabalho muito bonito, o trabalho do Oceanos. É muito interessante. E o que você gostaria de contar um pouquinho mais, assim, que eu não esteja sabendo depois da nossa última conversa, que você possa inspirar também essas mulheres, porque você é uma potência, né? Uma pessoa que consegue. Eu queria saber assim, você escreve no avião, você escreve quando está dando aula, E eu nos agora escrevo nos intervalos das aulas, sim, escrevo nos intervalos das aulas, trabalho nos intervalos das aulas, porque todo o tempo é precioso, não é? No avião aproveito mais para ler do que escrever, aproveito quando tenho que ler, levo os livros e leio no avião, mas aproveito sempre o tempo livre que tenho para fazer isso, não é? Agora, o que eu diria às mulheres é que não desistam dos sonhos, não é? As mulheres que gostam de escrever e que se sintam inspiradas de alguma forma pela escrita, que prossigam nisso, nesse sonho, que não é um sonho inalcançável. Eu dou o meu exemplo porque eu comecei a publicar tarde, eu comecei a publicar com 38 anos. Não era propriamente uma menina, não é? E foi a minha persistência que fez com que eu me tornasse autora. Se eu tivesse assistido logo com os primeiros reveses, eu nunca me teria tornado uma autora, não é? Portanto, o que eu digo é muita persistência, muita obstinação, não deixar que os machos atrofiem os nossos sonhos, não é? Porque as obras ficam, os homens vão-se, os homens ou as mulheres, tanto faz, não é? Vão-se e nós deixamos cá a nossa marca. Isso é muito importante. A gente pensar primeiro em nós, né, nos sonhos, no que desejamos, no que queremos deixar de legado nessa nossa passagem, para depois todo o resto. Mas você está construindo muito bem essa sua caminhada, que você está conseguindo agregar tudo. Tem filho, tem marido, tem toda essa trajetória, então as coisas estão caminhando muito bem. Já E é... não tenho, já não tenho. Então pronto, mas Já aí foi, já é, foi. mas já tem, Mas mas tem teu filho, né? tenho filhos, tenho uma vida, trabalho muito, não é? E consigo agregar tudo isso, como tu dizes, é muito positivo, é muito positivo.
considero que tem sido uma aventura, não é? É uma aventura. E depois uma vez que estamos no barco, é irmos até onde o barco nos leva, não é? É importante também saber que estamos ao sabor das ondas e que vamos com esse barco a algum lado, não é? Vamos fazendo, vamos construindo a nossa vida. Eu nunca procurei muito definir carreira, nunca soube o que era isso, definir uma carreira, porque nunca foi importante para mim essa ideia da carreira. Se fosse uma carreira académica, fosse uma carreira de autora, não é? Mas as coisas foram surgindo e foram-se complementando e foram-se fazendo, não é? Eu acho que é no caminho que está a virtude, o caminho faz caminhando, não é? E portanto foi sempre assim que eu vivi a minha vida. Você usa a minha frase também, é caminhando que se faz o caminho, que eu roubei de uns músicos lá brasileiros que fizeram, o Titãs, eles fizeram uma música que fala isso, né? Caminhando que se faz o caminho. E você é uma pessoa que está sempre a caminhar, não para nunca. E a cada ano, quando a gente se encontra aqui no Mulherio, tem mais novidades, e quando a gente se encontra em outros momentos também, agora com a Márcia Tiburi, quando a Márcia falou assim, mas eu conheço a Maria João, você, vou convidar a Maria João, mas eu conheço assim, nossa, todo mundo conhece a Maria João. Então, aí agora eu conheço a Márcia há muitos anos, eu conheço a Márcia Tiburi há muitos anos, é uma mulher extraordinária, é uma inspiração, é uma mulher muito inspiradora, uma lutadora, uma guerreira incrível, uma mulher inteligente, bonita, tem todas as qualidades que uma mulher pode ter, não é? Ela é fantástica e assim sou muito grata que eu estou rodeada de mulheres muito fantásticas que me inspiram, porque eu tenho um probleminha, eu sou desorganizada. Então, o meu tempo, às vezes, não é só desorganização, é muita coisa para fazer também. Então, às vezes, eu deixo de lado, eu adoro escrever, eu adoro ler, e às vezes termino deixando um pouquinho de lado isso, porque é por isso que eu admiro muito. A Márcia também é assim, a Márcia ela escreve, ela está dando as aulas de filosofia, e ela está viajando, e ela está... Então, essa potência de você estar lutando pelos direitos, né, dela, e dando voz também a outras pessoas, e vocês fazem isso muito bem com um tempo de 24 horas. A Márcia, eu não sendo propriamente uma ativista, sou uma lutadora pelos direitos das mulheres, não é? Sim. A Márcia é uma ativista convicta e muito firme, nesse sentido é uma figura muito inspiradora para as mulheres. Essa ideia do empoderamento acho que se pode encontrar na Márcia, não é? Sim, Acho que é muito mais fácil de encontrar na Márcia. Mas você também, todas as oportunidades que você tem, um pouco de expressar toda a sua vida, né, a sua rotina, o seu trabalho, a sua obra, essa caminhada profissional que inclui tantas coisas, de uma maneira ou de outra você também está, né? Não no sentido político, no sentido social da coisa, mas também está puxando para outras mulheres e trazendo também dentro da revista Caliban, dentro desse seu circuito, né, que você movimenta, e vai despertando outras mulheres também a se lerem, a trocar ideias, a conhecer outros autores também, que é muito importante, porque eu acho que a gente fala em mulherio das letras, porque a gente quer enaltecer o trabalho que as mulheres realizam. Mas também nessa nossa caminhada, muitos homens também, bons, estão junto conosco, nos ajudam. Então, eu acho que tem que ter mesmo essa troca, né? A gente levanta a voz do feminismo, a gente levanta porque nós precisamos nos tornarmos empoderadas e dizer assim, peraí, estamos em pé de igualdade, a gente estuda e a gente tem essa mesma capacidade que vocês. Mas é muito interessante esse trabalho porque você consegue sutilmente ir unindo os dois mundos, né? Exatamente, exatamente. Não sei como é que estamos de tempo, não sei se já me estou excedendo ou não. O tempo que você quiser, tem 34 minutos mais ou menos, dá para dar umas palavrinhas ainda e encerrar. Pronto, muito rápido, também vou terminar, não é? Eu queria, aquilo que eu tinha dito há pouco, acho que era importante vocês seguirem o vosso caminho também no Melhorio das Letras, não é? Que têm feito um belíssimo trabalho em Portugal e acho que devem continuar com o caminho que têm vindo a fazer. E acho que houve coisas novas no Melhorio das Letras que são importantes, novas direções, novos eventos que tu fizeste também, não é?
que eu acho que são importantes também para a expansão do movimento do Milheiro das Letras, não é? Por exemplo, achei muito importante o facto da Márcia ter vindo cá e ter colaborado com o Milheiro das Letras, porque dá uma qualidade e uma profundidade ao trabalho da organização, não é? Acho que é muito importante. Sim, na verdade, é isso que você estava falando, né, dos brasileiros virem a Portugal para divulgar livros. Tem a editora da Simone Paulino, que é uma pessoa querida também, outra mulher que luta muito. E a Simone tem a editora Nós no Brasil, já faz algum tempo, com algum grupo de autores seletas. E ela trouxe a Márcia dentro da editora Nós para Portugal, né? Ela está fazendo um trabalho também de edição aqui em Portugal. E nessas nossas conversas, ela sempre Eu queria também, muito. eu, por acaso, eu também conheço a Sónia e eu acho que ela tem um trabalho incrível como editora, é uma mulher incrível e tem apostado em mulheres autoras, não é? Exato. E tem feito um trabalho de qualidade inexcedível, eu tenho acompanhado e também gostava de deixar neste programa a marca da Simone Paulino, tem uma editora chamada Nós e é importante vocês seguirem o trabalho dessa editora. Exato. E a Márcia, com essa generosidade toda dela, eu falei assim, Márcia, já que você está aqui em Portugal nesses 3 dias, vou estender a abertura do Mulherio para você nos representar, que nada melhor do que a Márcia Tiburi, ativista feminista, aquela força, né, que ela tem, e ela está junto com a gente, e você também representando as portuguesas. Então, só tenho que agradecer, porque o Mulherio é um nome meio pejorativo, a gente teve umas certas resistências no início, e tendo nomes como vocês, o apoio de tantas mulheres, que eu não vou nem falar o nome de todas vocês, mas citando, né, pela história de vida, pela idade, pelas mulheres que são a Teolinda Gerson, a Alice Vieira, a Ana Paula Tavares. Então, a gente conseguiu, né, a Lídia Jorge, que esteve com a gente no primeiro Mulherinho em 2019. Então, assim, foi muito forte vocês estarem junto com a gente, porque como é um evento extremamente colaborativo e cooperativo, porque são as mulheres que escrevem, independente de terem, né, um determinado movimento literário ou não, mas é para dar voz a determinados assuntos femininos que é importante falar, é importante debater, é importante mostrar. Então, dentro da literatura de vocês também fazem isso e fazem essa ponte e vão agregando. Então, esses seus ensaios, esses seus livros todos são muito importantes porque estimula, incentiva, e aos pouquinhos cada uma vai ouvindo um pouco da Maria João Cantinho, participa de um festival literário de um lado, participa de uma feira do outro, está sempre presente, e a minha gratidão por você estar fazendo tudo isso. Enfim, agora para encerrar, eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, te agradecer muito também, que Muito seja sempre obrigada, eu é que agradeço. nessa sua caminhada, e se você quiser divulgar, promover alguma coisa, fique à vontade, que esse espaço é seu. Meu abraço, uma boa semana. Beijinho, beijinho.